uma paternidade pastoral, né, que é um talento que Deus lhe deu. Nascido em Israel, de uma família de cristãos armênios. Não sei se é parente ou conterrâneo lá de Jesus, a Galileia, aquela região. É, Galileu, temos um Galileu entre nós. Né? Um legítimo Galileu. E exerce seu ministério não só na Argentina, em Buenos Aires, na comunidade cristã, né? Como também viajando e pregando. Nós já sabemos bastante do seu currículo. É uma alegria, viu, pastor, ter você aqui. E a gente sabe que o que você vai dizer para nós é que Deus semeou da palavra dele em você, no seu coração. Amém. Muito obrigado. Bom dia, queridos irmãos. Buenos dias. Buenos dias. Ótimo. Eu comecei dizendo como piada, pastor Marcial. Já virou uma costume. Padre Marcial, pastor Marcial, as coisas. Fim de semana passada esteve em Buenos Aires. Infelizmente eu estava em Brasil. Fim de semana passada, então não nos encontramos, mas foi aí uma bênção muito grande a presença dele. Estamos assim entroçando-nos, não? Aleluia. Deixando fora futebol, Argentina, Brasil, tudo. Muito bem. É? Fala, nós estamos grandemente envergonhados porque aconteceu com as declarações de Maradona. Uma vergonha, verdadeiramente. Na conferência de prensa ele falou coisas muito ruins, palavrões muito horríveis. 80% da população, na pesquisa que fizeram, estão pedindo tirar ele como diretor técnico da seleção. De bom que o povo reage, não? Não está tudo perdido. Há uma reserva moral. Louvado seja o Senhor. Muito bem. Deixando isso de lado, é um privilégio, uma honra estar com vocês e esta oportunidade de dirigir a palavra, de honra e também responsabilidade. Agradeço a Deus por esta comunhão tão gostosa que está crescendo, vai crescer. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Muito bem, iniciamos hoje com uma boa introdução de Vince, em Efésios capítulo 1. Vamos abrir agora Efésios capítulo 3. Acho que nestes tempos a Epístola aos Efésios vai tomando um lugar muito preponderante em nossas meditações e pregações, ensinos. Capítulo 3, vamos a ler os primeiros 11 versículos. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vosotros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito.
a saber que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui nós temos o frio do Brasil. Aqui temos nós, neste texto lido, 4 palavras-chave. A primeira é mistério. A segunda é revelação. A terceira é conhecimento. E a quarta é anúncio. Mistério, revelação, conhecimento e anúncio. O idioma português, como o espanhol, tem tomado algumas palavras do grego, como igreja, que vem de eclesia, apóstolo, uma palavra grega, diácono, e assim. E a palavra mistério também é uma palavra grega. E português e espanhol tomaram aquela palavra. O que é um mistério? Simplesmente um segredo. Algo que ninguém pode conhecer, senão o dono de aquele segredo. E só pode ser conhecido se aquele que é dono daquele segredo comunica a outros. E aqui Paulo está usando esta expressão mistério, e é repetido várias vezes, mas não é um mistério, sino o mistério. O mistério. Singular. No versículo 4 diz: o mistério de Cristo. Nosso tema é Jesus e o mistério da igreja. Qual é o mistério de Cristo? E diz no versículo 5 que esse mistério esteve escondido em outras gerações. Não foi dado a conhecer. Em outras gerações, como agora, foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. E no versículo 9 diz que esse mistério, desde os séculos oculto
oculto em Deus, que criou todas as coisas. Se Deus oculta nele alguma coisa, você não vai encontrar, não vai achar, a menos que Deus revele. E assim esse mistério esteve escondido. Qual é esse mistério? Os homens, em todas as gerações, místicos, filósofos, religiosos, sábios, procuraram conhecer aquele mistério. Uma pergunta que dominou e domina a humanidade de todos os séculos. Existe Deus? E se Ele existe, é possível conhecê-lo? Esse Deus, se existe, que criou todas as coisas, para que a criou? Tem algum propósito a criação do universo? Para quê? É uma pergunta que está vinculada com um propósito. E aqui fala de um propósito eterno. Com certeza Deus existe, tem um propósito. Ninguém de nós fazemos alguma coisa sem propósito. Ainda nos clavar um simples prego na parede. O que está fazendo? Estou clavando isso? Pregando? Pregando uma pregação, não, pregando um prego. Pregando um prego na parede. E para quê? Para que propósito? Não tem propósito. Você está maluco. Tudo tem propósito. Este corpo, este microfone, cabo, tudo que há aqui tem um propósito. E aquele que é sábio, o único sábio, onipotente Deus, Criador de todo, fez tudo isso sem propósito? Não pode ser. Finalmente criou o homem, a sua imagem e semelhança. Qual é o propósito? Qual é o propósito da existência da humanidade? É um mistério escondido em Deus. Nas gerações passadas não foi dado a conhecer aos homens. No Antigo Testamento só um pouquinho, alguns traços, mas sem a luz do Novo é impossível entender. Antigo Testamento em relação ao propósito. A lei, os 10 mandamentos revelam a vontade de Deus para os homens, mas não revelam o propósito. Mas, disse Paulo, aquilo que esteve esse mistério escondido em Deus foi agora revelado. Segunda palavra. Aqui, aos apóstolos e profetas, pelo Espírito. Esta revelação não é um esforço dos místicos religiosos
estudiantes da Bíblia por indagar, pesquisar, descobrir. Todo esforço humano é uma muito pequena escada, impossível de chegar ao céu. Os filósofos fazem conjecturas, os místicos procuram em suas elevações, ninguém pode atingir. Só há um meio de conhecer o mistério escondido em Deus. A palavra é revelação. Amém? Amém. A raiz da palavra revelação é véu. No espanhol, velo. E revelação significa tirar o véu. Você está em um teatro, a cortina está fechada, e pergunta a alguém: o que há de outro lado da cortina? Ninguém sabe. Agora pronto, vai abrir a cortina, todos vão saber. Mas antes, cada um pode imaginar, conjectura, imaginação, adivinação, mas nenhum dá certo. E daí a pouco se abre a cortina, se tira o véu. E todo mundo, ainda meninos, todos sabem. Isso é revelação. Não é por nosso esforço, estudo, imaginação, elevação. Tem uma graça. Deus quis esconder e revelar aos apóstolos e profetas pelo Espírito. Amém? Amém. Seu propósito eterno. Ele tem um projeto. Não é uma improvisação. Não. Tem um projeto eterno antes da fundação do mundo. Sempre teve, se é eterno, sempre teve esse projeto. E esse projeto eterno de Deus tem um propósito eterno. Diz em Efésios 1, para louvor da glória da sua graça, para que os séculos vindouros, os homens, as gerações, quando saibam daquele propósito, aquele projeto, louve a Deus, adore a Deus por a glória de sua graça imensa. Revelação, conhecimento. Segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério. Queridos irmãos, aquele mistério, aquele projeto eterno de Deus para a humanidade toda, pode ser resumida em uma só palavra. Uma só. Que capacidade de síntese. Uma só palavra. Igreja. Igreja. Sim. Mas a igreja não é aquilo que estamos acostumados a dizer igreja. Você onde mora? 4 quarteirões da igreja. Hoje você está longe de Deus.
4 quarteirões da igreja, você está no mundo. Não. Estamos construindo igreja. Igreja? Aleluia. Está pregando o evangelho, batizando, fazendo discípulos. Não. Compramos 20.000 tijolos. Está errado. Nunca a Bíblia fala igreja para um edifício material, seja de madeira, de tijolo, de pedra ou de ouro. Nunca. A palavra igreja é uma palavra muito cara para o coração de Deus. Porque nessa palavra está fechado todos os planos de Deus, seu sonho eterno, seu projeto eterno. E Deus revelou esse mistério aos apóstolos e profetas. Veja, interessante que não só foi escondido através das gerações no Antigo Testamento, sino ainda chegando Jesus, ele não pregou sobre a igreja, ele pregou o reino em todas as cidades e aldeias. Percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino, as boas notícias do reino. Em todas as cidades e aldeias, a mensagem sempre foi o reino, a boa notícia do reino, o reino. Usou a palavra igreja, Jesus, 2 vezes ao final do seu ministério. Mateus 16, edificarei minha igreja, e Mateus 18, falando da excomunhão da igreja, aquele que continua no pecado. Só 2 menções, mas em toda parte, reino. Deus nos ensina 2 coisas. Primeiro, se nós queremos ter igreja, temos que pregar o reino. Amém? A pregação do reino produz igreja. Não pregue sua igreja. A igreja não é sua, é dele. Temos que pregar o reino. Pregando o reino, se forma a igreja. E a segunda coisa, que Deus, em seu propósito, reservou esta revelação para ser dado aos apóstolos, não por Jesus, sino pelo Espírito Santo. Por quê? É difícil responder por quê. Eu não tenho a pretensão, mas vou compartilhar minha reflexão. O conhecimento da igreja não pode ser um fato de transmissão oral, uma compreensão intelectual, teórica, teológica, eclesiológica. A compreensão deste mistério precisa de uma experiência espiritual que se chama revelação.
quando o Espírito Santo produz dentro de nós iluminação, os olhos de nosso coração são iluminados e adquirimos um conhecimento que não é meramente intelectual, sino uma experiência espiritual, quando os olhos de nosso espírito são abertos e vemos a Deus, a Jesus, nele, seu corpo, a igreja. Se essa revelação, compreensão da igreja se torna um assunto filosófico, conceitual, teórico, teológico, é um perigo. Por isso Deus esperou o tempo depois que o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes. Aí começou a acontecer esta experiência de revelação. Outro fato interessante em torno à igreja, que Jesus nunca ordenou a seus discípulos a ser um. Nunca. Você tem que ser um. Não há mandamento assim. Se ele falou o que conduziria à unidade, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mas se ele orou ao Pai, João 17, de um modo insistente: Pai, que sejam um, assim como nós somos um. Pai, eu não peço por o mundo, peço por eles. Guarda-os para que sejam um. Em João 17, 5 vezes. Imagino que João 17, ou João, em seu evangelho, resumiu aquela oração. E se não resumo, 5 vezes se repite que seja um. Imagino quando Jesus orou, quantas vezes mais repetiu ao Pai: Pai, que seja um, assim como nós, como tu em mim, eu em ti, Pai, que seja um, para que o mundo creia. A glória que me tens dado, eu lhes transmiti a eles, para que sejam um, assim como nós, que sejam perfeitos em unidade. Jesus não ordenou a seus discípulos a ser um, pediu ao Pai. Porque, irmãos, a unidade da igreja não podemos produzir nós. Só Ele, só Deus. Amém? Amém. É um fato sobrenatural que homens e mulheres de diversos backgrounds, histórias, tradições, sentimentos, personalidades, que seja um, como o Pai e o Filho são um. Não é uma unidade leve, superficial, que Jesus pediu. Colocou como modelo de unidade a Trindade. Que seja um, assim como nós. Só Deus pode produzir essa unidade. Quantos dizem amém? Amém. Nossa responsabilidade é amarmos uns aos outros. Amém? Amém. Esse é o caminho. E orar. Aquele que pode produzir esta unidade sobrenatural.
Amém, irmãos? Este mistério revelado nos dá conhecimento espiritual. Aquele que tem revelação não só tem um conhecimento intelectual, sino tem aquilo que produz a revelação: fé. A revelação é palavra de Deus, e a palavra tem a virtude de gerar fé em nossos corações. A fé vem por ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Amém? Produz fé. Nós cremos agora, a maioria dos que estamos aqui, que Deus é poderoso para produzir no mundo esta unidade, este mistério. Pode Deus retornar à sua igreja a unidade perfeita, porque essa foi a oração de Jesus, e esse é o plano, o projeto eterno de Deus. E nós temos fé. Fé não é o esforço do homem, fé é um dom de Deus. Você tem ou não tem? Não precisa muita fé, só como um grão de mostarda, e basta, e os montes e as montanhas se moverão. Louvado seja o Senhor, aleluia. As montanhas e as barreiras cairão, e a igreja voltará a ser um. Louvado seja o Senhor, aleluia. Jesus, quando acabou o seu ministério, eu, em lugar dele, estaria desmoralizado, desanimado, deprimido, discutindo os discípulos quem seria o primeiro, carnais. E Pedro: Senhor, se todos te deixarem, eu não, I big little you, dizem os ingleses, não? I big. Eu, em inglês, se escreve com letra, como diz, maiúscula. I big little you. You é com minúscula. I big little you. Eu não. Espera um pouco. Escuta o canto do galo. Depois falamos. Eu estaria deprimido, não? Depois de 3 anos, Jesus não conseguiu a unidade. Pediu ao Pai: Pai, faz um. E aconteceu. Amém? Amém. Queridos irmãos, o que é impossível para os homens é possível para Deus. A igreja é a concretização de aquele mistério escondido ao longo dos séculos, mas agora revelado, falando daquele projeto eterno de Deus para a humanidade. Paulo declara em Efésios 2: porque Ele, nossa paz, que de ambos povos fez um, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade,
aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, uma nova humanidade, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Esta unidade, potencialmente, no plano espiritual, foi conseguido na cruz, quando o Filho de Deus bradou: consumado é. Tudo foi completado no plano potencial espiritual, na potência espiritual daquela realidade invisível. Mas se tornou realidade visível e histórica na vida do Espírito Santo. Amém? Amém. Surge a partir do dia de Pentecostes uma comunidade, surge a igreja, o projeto eterno de Deus agora começa a tornar-se visível. E disse de um modo tão simples, tão gostoso, o autor do livro de Atos: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. E quando 5.000 mais se converteram, disse Lucas, da multidão dos que creram, era um coração e alma. Milagre! Como pode? Multidão, um coração e uma alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Ainda não tinha desenvolvido nenhuma eclesiologia. Nenhum apóstolo pregou sobre a igreja. A igreja se tornou
não um conceito, não uma teoria, um fato. Amém? Amém. Depois vem a reflexão teológica, se quer, mas agora é um sucesso. Aconteceu. Louvado seja o Senhor. Queridos, este projeto de Deus para a humanidade toda só é realizável naqueles que estão em Jesus e são cheios do Espírito Santo. Amém? O ser humano não pode conseguir esta qualidade de comunidade. O egoísmo foi superado. A avareza, o amor ao dinheiro. As pessoas se tornaram mais importantes que as coisas. Louvado seja o Senhor. No mundo dividido, onde prevalece o individualismo, egoísmo, a injustiça, a competição, a vaidade, as guerras, os crimes, ódio, rancor. A igreja é aquela parte da humanidade que já está em Cristo, em nova criação, antecipação da plenitude dos tempos. A igreja agora em Cristo é a humanidade que novamente é uma com Deus e com seu próximo. Agora os homens conseguem amar a seu próximo como a si mesmo. A igreja, em sua natureza essencial, é perdão, paz, reconciliação, amor, serviço. A igreja é comunidade, família, unidade. Igreja é ósculo santo, abraço fraterno, pão dividido, comunhão de bens, afeto entranhável. A igreja é o fim da solidão, do individualismo, das divisões, da guerra, da briga. A igreja é o shalom de Deus instalado entre os homens. Shalom com Deus, shalom entre os homens. O sonho de Deus, o projeto de Deus, assim através da igreja, como fato, não como teoria. A multiforme sabedoria de Deus era manifestada aos principados e potestades segundo o propósito eterno, para a vergonha de principados e potestades e para a glória de Deus nosso Pai aqui na terra. Louvado seja o seu nome. Aleluia, aleluia. O Evangelho se estendeu a outras localidades. É interessante o que aconteceu em Antioquia.
surge lá a primeira igreja mixta. Não há igreja mista, mas para explicar de algum modo. Porque alguns cometeram o erro al chegar a Antioquia, erro entre aspas, de pregar o evangelho aos gregos. Mas se Jesus tinha falado a toda criatura, por todo mundo, a todas as etnias, mas não, a tradição dos judeus de Jerusalém, só pregar aos judeus, só. Estes cometeram esse erro, bendito erro. E muitos gentios começaram a converter. E surge na Antioquia a primeira igreja mista. Irmãos de diversas etnias formavam uma só família. Que milagre! E aí na epístola aos Efésios não estava escrita. Pero o fato acontecia. Diversas raças, transfondos étnicos experimentavam a gloriosa realidade de ser igreja. Que igreja? Como que igreja? Você de que igreja é? Ué? De que igreja? Que pergunta esquisita é essa? De que igreja? Da igreja. Não caberia na mente de aqueles irmãos essa pergunta de que igreja? A única que há, a igreja. Homens e mulheres, judeus e gregos, ricos e pobres, escravos e amos, experimentavam que em Cristo era um. E a Bíblia escreve: a igreja que estava em Antioquia. A igreja. O presbitério daquela igreja era multicultural. Bernabé era judeu, levita. Mas depois fala de Simeão, por sobrenome Níger. Sabe o que é Níger? Negro. Nigéria, nós estivemos faz poucos dias em Nigéria. Todos Níger, negros. Havia no presbitério de Antioquia um negro. Aleluia! De diferentes níveis sociais, veja. Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Este Manaém era de um nível importante. Estava lá, igreja, maravilha. Se espalhou a igreja, todas as cidades. E surgiu a primeira ameaça de divisão. O assunto, o negócio da circuncisão. E aí? A discussão era forte. E era importante. O que era importante? A circuncisão? Não. A unidade. Se fez o primeiro concílio em Jerusalém. Apóstolos, presbíteros e irmãos se reuniram.
Era difícil. Mas, irmãos, eles tinham esta certeza. Qualquer assunto, por mais importante que pareça, tem que ser acertado. Mas a unidade é um valor não negociável. E acertaram. Glória a Deus. Não todos se conformaram 100%. As tensões continuaram, mas acertaram, chegaram a um acordo sobre esse assunto da circuncisão. Foi superada a primeira ameaça, porque eles tinham muito claro que nenhum assunto pode mexer e destruir o projeto de Deus. Quando Paulo ouça que na igreja de Corintos estava experimentando divisões, ele reage imediatamente e escreve uma epístola, uma carta com autoridade apostólica. E veja a pergunta: vocês estão dizendo um só de Paulo, outro de Pedro, outro de Apolos, outro de Cristo. 4 bandos, fações. E Paulo disse, veja a pergunta: acaso está dividido Cristo? Essa pergunta parece impertinente à simples vista. Como? Caberia outra pergunta, logicamente. Acaso a igreja se pode dividir? Não, essa é a pergunta fraca. A pergunta forte é esta: acaso Cristo está dividido? Por que essa pergunta? Se Cristo não está dividido, e não está, Cristo não pode ser dividido, também a igreja não. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Cristo e a igreja são as 2 faces de uma mesma folha. Você divide a igreja, está tratando de dividir Cristo. Aquele que não tem revelação de quem é Cristo, não pode ter revelação sobre a igreja. E Paulo, como compreendeu isso? Eu acho que foi desde o dia de sua conversão. Quando no caminho a Damasco, tem essa experiência com Jesus, que disse a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo nunca perseguiu a Jesus. Jesus e igreja é uma unidade inseparável. Perseguir aos irmãos é perseguir a Jesus. Amém? Amém. Dividir a igreja é dividir a igreja a Jesus. Amar a igreja é amar Jesus. Servir a igreja é servir a Jesus. O primeiro impacto: por que fez essa pergunta? Eu nunca persegui a Jesus, nunca vi a Ele. Acaso Cristo está dividido? Assim Paulo corrigiu. Qual era a causa da divisão em Corinto? A meninez, a imaturidade. Vocês são criança, meninos em Cristo, ainda precisa leite. A demonstração da meninez. Vocês são carnais, tem ciúme, inveja, divisões.
contenda são carnais. Os que são espirituais não têm ciúmes, inveja, brigas, ambições pessoais, orgulho. São espirituais. O fruto do Espírito se manifesta: amor, paz, alegria, humildade, mansidão. Amém? Amém. Irmãos, se tantas divisões estamos temos experimentado, prova de meninas. Mas a igreja vai crescer, até chegar à medida da estatura da plenitude de Cristo. Aleluia, vamos chegar lá. Não é a única causa a meninez, era a causa dos coríntios. Tem outras causas. Eu, para concluir, a igreja de Éfeso também sofreu uma ameaça de divisão entre gentios e judeus cristãos. A tentação de formar em uma cidade 2 igrejas, uma dos gentios cristãos, outra dos judeus cristãos. E Paulo, na prisão de Roma, ouve essa possibilidade e reage e escreve a epístola aos Efésios. Impossível! Derrubou a parede intermédia de separação de ambos os povos, fez um. Em Cristo agora somos um corpo, uma família. Este foi o mistério revelado aos apóstolos e aos profetas, que os gentios são coherdeiros das mesmas promessas, são membros do mesmo corpo. Amém? Se Cristo é um, Ele tem um só corpo. Acabou toda a possibilidade de divisão. A igreja em Éfeso tinha outra ameaça, que não era a unidade só. O perigo que as condutas imorais dos gentios convertidos continuem sendo agora a igreja. E Paulo escreve a eles dizendo: não, isso é impossível. Despojai-vos do velho homem viciado. Não fale mais mentira, ele que furtava não furte mais. Nenhuma palavra corrompida saia de vossa boca. Palavrões não. Brigas, amargura, ira, maledicência, nada disso. Agora tem que revestir-se de um novo homem. Isso é um perigo da igreja. Não só a divisão, sino a falta de santidade, fornicação, avareza, nem ainda se nomeie entre vós como convém aos santos. No projeto eterno de Deus, a igreja é uma e a igreja é santa. Amém? Amém. O pecado descaracteriza a igreja. A igreja é a comunidade dos santos. E aí Paulo reage e escreve e ensina e corrige toda aquela coisa. Irmãos, passaram séculos. Infelizmente a igreja ao longo dos séculos perdeu sua espiritualidade. Poucos apóstolos e profetas com revelação do Espírito. Muitos teólogos. A revelação foi desplaçada por intelectualismo. Muitos estudaram mais filosofia que Bíblia.
tiveram mais uma preparação intelectual que espiritual. A igreja foi perdendo sua espiritualidade ao longo dos séculos, infelizmente, e consequentemente, ao perder sua espiritualidade, perdeu sua santidade e sua unidade. E chegamos ao nosso século XX, com muitas falências, com muitas divisões. No nosso país, Argentina, 70% são católicos, 10% são evangélicos. Estamos com corrupção, suborno, adultério, fornicação, relações sexuais, divórcios, abortos, mentira, palavrões, todo mundo cristão. A maioria batizados. É sua igreja? Onde está a santidade? Somos paganos, uma nação pagana na forma de viver. Mas tem uma boa notícia. Tudo isso vai mudar. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Porque no século XX foi o século do Espírito Santo. Iniciou lá no início do século XX em Estados Unidos, aí em Los Angeles. Depois, na metade do século, anos 60, Deus novamente visitou e está visitando a igreja de todas as denominações, de todos os sectores católicos, evangélicos, tradicionais, denominacionais, não denominacionais. Deus está decidido: derramarei meu Espírito sobre toda a carne, louvado seja o Senhor, aleluia! Vai continuar, Deus não vai parar. Existem agora alguns caminhos perigosos nesta hora. É um ecumenismo humano, com relativismo moral. Somos irmãos. Não importa se você se divorcia, se é homossexual, se você é adúltero ou pedófilo, não importa, relações pré-matrimoniais, se você pratica aborto, somos tudo vai bem, tudo bem, a unidade. Não, perigo, isso não é igreja. Isso não é a unidade que Jesus orou. Jesus pediu unidade e santidade. Amém? Tem também outro perigo: o ecumenismo eclesiástico, diplomático, formal, superficial. Hoje não brigamos como os séculos passados. É um avanço, mas é muita hipocrisia. Oi, como está, pastor? Como está, padre? E depois, quando vai, criticam um ao outro. É muita diplomacia, assim, super. Não podemos ficar no nível de um ecumenismo institucional. Já os intentos com boas intenções não progrediu muito. O ecumenismo institucional, o sacramental. Vamos aceitar o batismo de você aceita nosso batismo a Eucaristia. Não é aí. Isso são intentos, mas não pode não virar a unidade por esses caminhos. Também tem outro mais perigoso: o ecumenismo por todas as denominações. Não importa você, muçulmano, budista, todos os caminhos conduzem a Deus. O importante é orar, ter fé, crer em Deus. Não. Tem muitos evangélicos e católicos que vão por esse caminho, tem essa atitude, ecumenismo com todas as religiões. Qual é a proposta de Deus? O que nós entendemos como proposta de Deus
é o ecumenismo do Espírito Santo. Cardenal Casper falou em Buenos Aires sobre isso. Secretário de ecumenismo, não? Da Igreja Católica, esteve em Buenos Aires, falou: há um caminho novo que está crescendo, é o ecumenismo espiritual. E, queridos irmãos, nós estamos por esse caminho. Amém? Por isso estamos aqui. Porque este ecumenismo do Espírito Santo nos deu a evangélicos, católicos, ortodoxos 7 coisas que eu quero assim rápido mencionar. Primeiro, vida, experiência com Jesus. Aquele que experimentou a Jesus pelo Espírito Santo vibra uma vida nova tem Cristo. Fala de conversão, de novo nascimento, de batismo do Espírito Santo, tem vida. Isto deu também, esta experiência com o Espírito Santo, comunhão com Deus. A oração é uma experiência com Deus. Louvor, adoração. Antes uma liturgia um pouco fria, assim, formal. Mas agora é uma experiência orar, é um prazer falar com Deus. Veja o rosto de aqueles que estão louvando, adorando. Maravilhoso. Amém? E você não distingue quem é católico, quem é. Por exemplo, aquele rapaz que dirigiu hoje o louvor. Eu não sei se católico ou evangélico. Não importa, é meu irmão. Eu não sei. Terceiro, comunhão com os irmãos. Surge como fruto do Espírito um amor. Você vê aqui, você abraça. Esta experiência está acontecendo em muitos lugares do mundo. Temos relacionamento. A queda das barreiras, nós amamos como irmãos, verdadeiramente, amém? Seu caminho, irmãos. Quarto, a comunhão com a palavra de Deus. É interessante, na Argentina, anos atrás, os evangélicos andavam todo lado com uma Bíblia na mão. Ninguém ia a uma reunião sem uma Bíblia. Nós aí em Creces temos uma reunião de 5 evangélicos e 5 católicos. Os pastores evangélicos vêm à reunião da comissão sem Bíblia. Os católicos vêm todos com Bíblia. Alguma coisa mudou. Por favor, evangélicos, não perdamos a comunhão com a palavra. Você vê que evangélicos, católicos estão lendo a palavra, conhecem a Bíblia e vibram com a palavra. Isso é a obra do Espírito Santo. Aleluia. Amém. E não só a palavra, a Bíblia, sino acontece outra experiência, revelação do mistério de Cristo e da igreja, revelação, a luz, a compreensão, a outro nível de compreensão que não é intelectual, é espiritual. E esta revelação produz em nós fé e esperança. Amém? Fé é a certeza daquilo que se espera, a convicção, a demonstração daquelas coisas que hoje não se veem. Queridos irmãos, vou falar, não preciso gritar. Um dia todos seremos uno, perfeitamente um. Não haverá muitas igrejas, haverá uma só igreja, um só corpo. Louvado seja o Senhor. Eu disse que não vou gritar, mas o entusiasmo supera. Que não é por mim gritar. Por quê? Porque nós agora cremos. É um credo apostólico que decimos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Não, para aí. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. E se é Todo-Poderoso, não pode Deus realizar seu projeto eterno? Deu todo o poder a seu Filho, assentou à sua direita e
debaixo dos seus pés. Amém? Amém. Irmão, vai acontecer. Porque falou Pai. Amém. Vai acontecer, todo cairá, só a igreja prevalecerá. A história da humanidade não pode terminar. A história da humanidade não pode terminar com um fracasso de Deus, com um fracasso de Jesus. Não pode ser que Jesus se apresente ao final dos tempos ao Pai e diz assim: Pai, eu tentei, mas não consegui. Me perdoa, Pai. Pode ser isso? Ele, que isso? Que isso? Aleluia! Chegaremos lá, unidade do Espírito, unidade da fé, será um só corpo bem unido, coordenado entre si. Louvado seja o Senhor. Amém? Deus vai corrigir todos os erros doutrinais, todas as diferenças conceituais. Deus vai acertar todas as coisas e seremos um, e o mundo conhecerá, a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Uno, vida. Segundo, comunhão com Deus. Terceiro, comunhão com irmãos. Quarto, comunhão com a palavra. 5, revelação. 6, fé e esperança. E último, 7, compromisso e missão. O Espírito Santo está produzindo nos discípulos de Jesus um novo nível de compromisso e de missão para com o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Se você crê, bate palmas para o Senhor. Aleluia. Nós queremos assinar embaixo, colocar a nossa vida nessa folha em branco que o Senhor está nos dando, porque nós sabemos que o Senhor quer assinar e quer dizer: olha, deixa a tua vida aí, deixa a tua vida nessa folha em branco, deixa a tua vida nesse contrato de alegria que eu quero selar com você, deixa a tua vida nesse compromisso de unidade, nesse compromisso de alegria que eu quero dar a você. E você coloca a sua vida, eu coloco a minha vida nessa folha em branco e deixo Deus fazer o que Ele quiser fazer. Deixe Deus fazer o que Ele quiser fazer. Estamos junto de nós, o nosso irmão Daniel. Gostaria de convidar o Daniel para vir até aqui junto conosco, para ministrar essa canção, que é dele mesmo. Eu tenho entrado no YouTube algumas vezes para poder ouvir essa canção e orar com ela. E já conheço esse irmão com o meu coração. Não conhecia pessoalmente ainda, mas o Jamir esteve em casa e orando juntos. O Jamir me falou, o Daniel, o Pai Marcelo, e já temos uma graças a Deus, uma unidade selada pelo sangue de Jesus. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos cantar essa canção que os irmãos já conhecem. Nós já ministramos agora pela manhã aqui no culto. Eu estava no culto, eu não estava na missa, e foi essa canção que o Senhor moveu no nosso coração. O pastor já veio foi para a missa porque era preciso que ele fosse a missa nessa manhã, mas era necessário que ele estivesse aqui no culto. Vamos dizer ao Senhor: Senhor, nós queremos a unidade, Senhor, do teu povo. Nós queremos, Senhor, a unidade da tua igreja. Nós queremos, Senhor, que o Senhor nos trouxe aqui para realizar o teu projeto de amor, o teu projeto de salvação. O que nós estamos experimentando agora, Senhor, é a prévia da Jerusalém Celeste, onde estaremos contigo, Senhor. Seremos um só corpo em ti, seremos uma só igreja, Senhor, um só povo. Recebemos um novo coração de ti, Senhor, um coração regenerado, um coração transformado, um coração ensinado por Jesus. Com essa canção a gente já abre esse intervalo, né? E a coordenação avisa que nós vamos poder passar por dentro por causa da chuva, é isso? Isso. O refeitório fica justamente nas nossas costas. Eu lembro aqueles 15 irmãos, a gente se reúne lá numa mesa, um tatá, para acertar algumas coisinhas. A gente agradece eles vão distribuir os números quando?
que você vai distribuir. Agora, na saída lá para o refeitório, o cafezinho, vai distribuir os números dos grupos. São 15 grupos em torno de 6 pessoas. E a gente, é claro, que agradece o pastor Jorge. Ah, está lá. Está ali. Obrigado, viu, querido, pela presença e pela palavra. Amém. Nós recebemos nessa tarde aqui o fogo do Espírito queimando. Digam amém. Você recebeu um coração novo, Pai. Cante. Recebi um novo coração. Aleluia. Canta, irmão, canta. Coração regenerado. Coração transformado. Coração ensinado por Jesus. Como fruto desse novo coração, cante. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Eu declaro a paz de Cristo. Abençoe, meu irmão. Preciosa é a nossa conta. Vamos no começo. Cante. Recebi um novo coração, papai. Cante. Recebi um novo coração. Não me posso desse coração novo. Coração regenerado. Coração transformado. Nossa, coração que é ensinado por geração. Ensinado por